E aí, pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas à segunda aula de redação. Hoje, também uma aula introdutória. Na última semana, eu discuti com vocês alguns aspectos iniciais da produção de texto, mas foquei na apresentação do que é uma dissertação para todo mundo. A dissertação é o tipo de texto que os vestibulares e o Enem cobra lá na sua provinha. Então, no final do ano, quando todo mundo estiver realizando o Enem ou outros vestibulares pelo país, vocês vão perceber que 99% das bancas elabora sua prova de redação pensando nessa discussão que vai fazer uso do texto do tipo dissertativo. Dissertação é o tipo de texto mais cobrado nos vestibulares e no Enem. Vejam, esse QR Code é exatamente o QR Code do nosso grupo do WhatsApp, em que eu estou colocando dicas e algumas sugestões para vocês. Então, quem estiver assistindo a aula 2 pode clicar, apontar o celular e já entrar nesse grupo aí. E vejam só, essa é a ficha de aula, é a ficha que vocês vão poder baixar em casa e acompanhar a aula. Então eu já deixo a sugestão de você baixar essa ficha em PDF para acompanhar a aula por meio dela. Os nossos objetivos hoje na aula é assimilar quais os elementos necessários para escrever uma boa introdução, falar sobre os 6 tipos de introdução que eu estou disponibilizando para vocês. Nesse curso eu esquematizei, escrevi 6 tipos de introduções e vocês vão poder analisar junto comigo rapidamente hoje esses 6 tipos para avaliar se algum deles dialoga com a sua maneira de escrever, para que você possa utilizá-lo para vários temas, adaptando e mudando aquilo que for necessário, tá? Terceiro objetivo de hoje, debater a importância da cultura popular no Brasil, que é o segundo tema que eu estou disponibilizando para vocês. Então, na aula passada, falei rapidamente sobre violência escolar, foi o primeiro tema, é a primeira proposta que vocês podem baixar aí. E na aula de hoje temos uma nova proposta temática. Pessoal, é o seguinte, eu vou sugerir a todo mundo, a todos vocês, que antes de terminar essa segunda aula, isso quer dizer que vocês podem dar uma pausa aqui, um stop, todo mundo vai aí na abinha procurar as gravações ao vivo, as transmissões ao vivo, e vocês vão ver que teve uma aula chamada de análise textual, que foi uma aula que eu dei aqui ao vivo no presencial, para a turma do presencial. Então eu quero que vocês assistam essa aula primeiro, antes de voltar para cá. Por que estou dizendo isso? Porque nessa aula, que foi dada aqui no presencial, eu apresentei a estrutura global do texto. É uma aula bem introdutória para todo mundo que quer conhecer a base da produção textual. Super vale a pena. Deem uma olhada nessa aula. Ela tem uma duração de 1 hora, então é uma aula um pouquinho maior do que as aulas gravadas aqui. Então façam isso porque vai ajudar muito na condução do curso a partir de agora. Eu já vou falar de introdução na aula de hoje, aqui gravada, mas eu queria que antes de ir para as introduções, vocês acompanhassem essa aula, que foi uma aula gravada aqui na própria sede do Oficina de Estudos, tá? Bem, feito esse convite, vamos iniciar de fato a discussão de hoje. Se assistiram a aulinha lá, que eu pedi para pausarem, assistirem para voltar, vocês perceberam que o Enem sempre vai colocar diante da gente um tema, uma frase temática, e essa frase ela carrega um problema. Seja ele um problema social, político, econômico, cultural, um problema relacionado à educação, ao meio ambiente, ao uso das tecnologias. O Enem sempre coloca um tema, para cobrar uma dissertação a partir de uma frase temática. Essa frase temática, ela está ligada a um conjunto pequeno de textos motivadores. São aqueles textos que a banca coloca lá para que você aqueça a cabeça, esquente aí o cérebro e saiba exatamente para onde ir. Esses textos motivadores, você não pode utilizá-los na sua redação. Nada de copiar trechos, o Enem penaliza estudante que faz cópia. Então, sequência de 3, 4 palavras copiadas dos motivadores já penaliza o aluno. Então, esses textos motivadores, é sempre bom dar uma lida neles. E depois você vai para a frase temática. Aquela frase que fica no final da página é a frase que vai conter o problema que você vai precisar discutir aí, tá? No ano passado, no último Enem, a frase foi essa daqui. Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. A palavra invisibilidade, ela é central para que você compreenda o problema que está colocado aqui.
Ele quer dizer, a banca quer dizer, que esse trabalho de cuidado realizado pelas mulheres aqui no Brasil, ele é um trabalho invisível. Ou seja, a sociedade não dá muito destaque, não é muito midiático, não é algo que a população discuta, né? Está numa camada mais oculta ali. Então, essa palavra invisibilidade é a palavra que revela o problema que está colocado diante de vocês. Já num tema anterior, essa palavra invisibilidade ela voltou a aparecer. Nesse ano aqui, o tema foi Invisibilidade e Registro Civil, garantia de acesso à cidadania no Brasil. Então, a palavra invisibilidade, mais uma vez, é a palavra que carrega o problema aqui. Essa palavra é a palavra que mostra que sem um registro civil, a garantia da cidadania está comprometida. O cidadão não pode ser cidadão, não pode exercer a cidadania devido ao fato de que ele não tem um registro civil. Ou seja, ele é um invisível para a sociedade. Mais uma palavra que carrega o problema ali. Em outro ano, o tema foi manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Neste tema, é a palavra manipulação que crava a problemática colocada aí. Nós, de acordo com o que o tema está propondo, somos manipulados, o nosso comportamento é manipulado pelos dados, né, pelo controle que essas redes sociais e sites e plataformas fazem dos dados que a gente vai inserindo ali. Um clique é um dado. Uma informação que você digita é um dado que você está colocando na rede e você está alimentando essas plataformas. Isso quer dizer que todo tema ele vai carregar dentro dele uma palavra central para você detectar o problema que está diante de você, e é o problema que você vai ter que olhar, enxergá-lo, né, identificar as ramificações para criar o seu projeto de texto e escrever uma boa redação, que é o nosso objetivo aqui. Falando sobre o texto como um todo, quem assistiu a aula que eu solicitei e volto a frisar, uma aula importante, vocês perceberam que o texto dissertativo ele é dividido em blocos. Então você tem a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Como eu falei na aula, né, gravada lá, que eu passei para vocês na aula ao vivo, esse desenvolvimento ele carrega um núcleo dentro dele. Para isso a gente pede que vocês, na redação do Enem, divida o desenvolvimento em dois. E aí a gente passa a ter o desenvolvimento 1 e o desenvolvimento 2. Cada desenvolvimento desse vai carregar seu próprio núcleo. Esse núcleo é o que a gente chama de tese, ou seja, é o elemento que vai fazer com que o seu parágrafo ele exista. É em torno desse elemento que o parágrafo vai ser desenvolvido. Então, toda a redação dissertativa, nos seus desenvolvimentos, ela precisa apresentar um núcleo. O núcleo A, que é o núcleo do D1, e o núcleo B, que é o núcleo do D2. Esse núcleo, que são as teses, pode chamar de núcleo, pode chamar de tese, pode chamar de elemento temático principal ali, ele é fundamental. Sem essa tese, sem esse núcleo, o parágrafo ele não vai existir, porque é esse núcleo que vai garantir que o parágrafo tenha uma unidade. Mas como a nossa aula de hoje é sobre introdução, eu vou deixar para apresentar essa discussão do desenvolvimento na terceira aula. Vamos focar nos modelos de introdução que eu trouxe para vocês. A introdução é uma parte da redação mais tranquila, é mais simples, é mais fácil do estudante identificar e perceber o que está acontecendo. Ela é esquemática, então a partir de um esquema que você treina durante o ano, você consegue fazer uma boa introdução em novembro ali. Então não precisa ficar queimando muito a cabeça aí, muito preocupado com a introdução, porque é chegar na hora da prova e já aplicar esse tipo de fórmula que todo estudante usa, toda redação que tira nota boa no Enem já chega com um plano para a introdução. Esse plano faz com que a introdução ela tenha 3 etapas. Primeira coisa que você faz na introdução é apresentar esse repertório de abertura. É uma referência externa do seu repertório cultural, sociocultural, que você abre o texto ali mostrando para o leitor que você tem, né, um conhecimento de várias áreas, da cultura, da ciência, para chamar esse corretor, o leitor, para o seu texto. Então, esse repertório de abertura fica a seu critério. Algumas pessoas usam filmes, outros usam séries, outros usam livros, alguns citam um teórico, um pensador. Então, a gente sempre abre a redação trazendo essa obra, essa referência que está ligada ao tema. Depois a gente apresenta o problema, a discussão que vai ser feita, aquela frase temática que o Enem te deu, ela precisa aparecer aqui no segundo bloco, que está de azul aqui para vocês,
E o último bloco é o bloco em que você diz para o leitor quais são os núcleos que serão discutidos. Qual é o núcleo do desenvolvimento A, do desenvolvimento 1 e do desenvolvimento 2. Isso quer dizer que na própria introdução você já olha para ela e sabe qual o plano, o projeto de texto que o estudante criou. Então toda a introdução ela já sinaliza ali quais são os núcleos. Alguns estudantes preferem não revelar o núcleo na introdução. Isso também pode ser feito, não é obrigatório. Eu sugiro que façam isso. Eu acho que o texto, quando na introdução já mostra quais são as teses, quais são os núcleos, ele se revela, ele mostra que tem mais organização, que tem um plano ali para ser executado. Eu super gosto, priorizo esse tipo de construção nas minhas aulas. Então, aqui é uma introdução de uma aluna que tirou nota 1000, Analice Teixeira, e ela faz exatamente o que eu estou dizendo para vocês. Eu vou pedir para o pessoal aumentar aqui, vocês vão dar uma lida, né? Parem aí para dar uma lida. E a gente volta a discutir isso aqui. Vê só. Perceberam que de vermelho, a Alice traz ali uma fala sobre um documentário. Ela apresenta um documentário que foi produzido pela Netflix, chamado Guerras do Brasil.doc. Ela, depois de apresentar o documentário de azul, ela apresenta pra gente qual a discussão, qual o tema que vai ser abordado. A gente sabe que vai ser uma redação sobre desvalorização das comunidades tradicionais, que foi o tema do ano retrasado. E por último ela diz que é imprescindível, né, que a gente tenha algum tipo de intervenção sociogovernamental para superar os desafios relacionados com essa população. Opa, então eu tenho uma introdução. A Analice abre a redação dela trazendo uma referência desse documentário da Netflix. Ela conta pra gente o que é que esse documentário traz, mostra que nele, Ailton Krenak, que é um pensador indígena aqui do Brasil, ele diz alguma fala, faz alguma fala lá. Após isso, ela comenta que a redação vai tratar das formas de desvalorização das comunidades tradicionais, só que de verde, ela não mostra pra gente o que é que vai discutir. Ela não indica as teses. Eu coloquei essa de propósito. Não está explícito aqui na redação de Analice, na introdução dela, para onde a redação vai caminhar. Ela não diz que vai tratar, num parágrafo D1, o desenvolvimento 1, que ela vai falar sobre as leis que falham, e no 2 ela vai falar sobre as escolas que não discutem os povos tradicionais. Não tem um plano determinado aqui na introdução, mas a gente sabe que ela vai colocar um plano em prática assim que ela for para o desenvolvimento. Ou seja, pessoal, eu vou para o quadro aqui rapidinho para vocês acompanharem essa minha linha de raciocínio, tá? Então eu tenho aqui na introdução, essa é a introdução, eu tenho uma referência externa, que no caso da Analice ali foi o documentário, tá? É assim que se monta documentário. Eu tenho o problema, ou seja, eu tenho a apresentação do tema aqui, do que é que a redação vai discutir. Então, tá ligado a essa questão dos povos tradicionais. E eu tenho as teses. Só que no caso da Analice, ela colocou, tá oculta. As teses estão ocultas, né? Ela não revela pra gente para onde a redação vai caminhar. Quais são as duas teses que ela está propondo discutir. Eu prefiro que as teses apareçam na introdução. Eu prefiro que esses núcleos eles apareçam. Então, por exemplo, se você vai escrever uma redação, como eu falei na aula ao vivo aqui, sobre racismo, é bom que na sua introdução você termine a introdução dizendo assim, como ela aponta, né? Dessa forma, para compreender os desafios relacionados com o racismo no Brasil, vale discutir o papel da educação e a influência da tecnologia. Eu terminaria assim. Então eu sei que a minha redação vai discutir em um parágrafo a questão da educação e no segundo a questão da tecnologia, da influência midiática. Eu gosto que essas teses elas apareçam, né, de cara ali na introdução. Então eu sempre trabalho logo no início do ano com a tese educação, com a tese governo e com a tese tecnologia. Eu dou logo 3 opções a vocês, que são 3 opções bem coringas, que essas teses vão caber ali para várias discussões. E você escolhe das 3, 2 para começar a escrever suas redações esse ano.
Então, galera, a introdução é simples, é esquemático, é bem um passo a passo. Você tem a referência externa, você tem a apresentação do problema-tema e você tem a indicação dos dois núcleos das duas teses. Vamos ver uma aqui, voltando para o slide, vamos ver uma em que isso apareça, tá? Nessa daqui de Fernanda Quaresma, que é uma segunda introdução, vou pedir para o pessoal aumentar para vocês pausarem. Nessa que vocês viram aí, a estudante, a Fernanda, ela abre com vidas secas. Tá? Então ela abre com vidas secas, depois de apresentar vidas secas e falar que na trama desse livro você tem um filho protagonista que não vai receber nome, etc, etc. Depois de passar umas 2 linhas e meias ali apresentando esse livro, ela segue para apresentar o problema. Ela vai mostrar para a gente qual o tema que a redação dela vai discutir. Esta redação é sobre registro civil. É a redação de uns 3 anos atrás, né? Então ela diz assim: ao sair da ficção, sem desconsiderar o contexto histórico da obra, nota-se que o problema tal, né, da não garantia de cidadania pela falta de registro, ele persiste. Ela seguiu o mesmo roteiro que a Karina da introdução anterior. Apresentou uma obra e depois apresentou o problema, qual o tema da redação. Então, obra, tema, obra, tema. E por final, neste caso, ela também termina a redação sem... Ela termina a introdução dela citando o que é que a gente precisa compreender para lidar com esse problema. Ela diz assim: a partir desse contexto não se pode hesitar. É imprescindível compreender os impactos gerados pela falta de identificação oficial da população. Fernanda, assim como a outra, Karina, preferiu não dizer para onde a redação vai. As teses, os núcleos, não aparecem no final da introdução, aqui de verde. Isso quer dizer que ambas escolheram exatamente o mesmo plano. Eu coloquei isso para vocês perceberem que todo estudante do Enem que está preparado para fazer a prova, ele chega com um plano. E esses planos, às vezes, eles têm similaridades. As duas aqui escolhem caminhos. São temas diferentes, claro. Um falava sobre povos tradicionais, o outro falava sobre registro civil, mas apesar disso, elas seguem a mesma forma de estrutura. Uma apresenta a obra, apresenta o tema e, no caso das duas, elas ocultaram as teses, tá? Só que agora, com essa daqui, eu já mostro que é possível fazer de outra maneira. A gente segue com um plano clássico, apresentando uma obra, apresentando o tema, mas no final revelando quais são as teses. Nesse caso aqui, as teses elas vão aparecer reveladas. Vejam só, publicado em 1999, o livro tal, né, aí o nome do livro sempre entre aspas, o livro As Veias Abertas da América Latina, do autor uruguaio Eduardo Galeano, apresenta uma abordagem inovadora para compreender e avaliar a dinâmica social. O escritor defende que o modelo econômico hoje predominante é fruto de desigualdades historicamente naturalizadas, perpetuando uma realidade repleta de problemas crônicos e desafiadores, como, aí eu coloquei um MAI, esse já é o primeiro modelo que eu estou sugerindo para vocês, que é um modelo que cabe para temas sociais em geral, é uma introdução bem ampla, ela cabe para vários temas sociais, super funciona. Então aqui você colocaria qual é o problema que a banca te deu. Então poderia ser perpetuando uma realidade repleta de problemas crônicos e desafiadores, como o racismo. Perpetuando uma realidade repleta de problemas crônicos e desafiadores, como o uso desenfreado de tecnologia, como as queimadas no Brasil. Aqui eu colocaria a frase temática. De azul, a gente apresenta o tema. E no final eu boto: assim, com o objetivo de entender esse grave problema, cabe uma análise sobre o papel da educação escolar e a dinâmica das redes digitais. Isso quer dizer que eu acabo de sinalizar para o leitor da minha redação que o meu D1 vai falar sobre o papel da educação e que o D2 vai falar sobre a dinâmica das redes digitais. E é assim que a gente organiza uma boa introdução. A aula de hoje é para apresentar essa boa introdução para vocês. O modelo é este, tá? Uma referência externa, uma obra, o tema da redação, né? O problema ali no meio,
e depois revele suas teses. Diga para o leitor qual o caminho que seu texto vai tomar. Essas teses, geralmente a gente elabora pensando nas causas do problema. A gente olha para o problema e a gente levanta uma lista de causas. A gente só precisa selecionar 2 causas e essas já são as nossas teses. Então a redação do último Enem. Invisibilidade do trabalho de mulher realizado pela mulher no Brasil. Trabalho de cuidado. A invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher. O que é que você faz? Quais são as causas? O que é que provoca essa invisibilidade? Então eu listo uma série de coisas. Será que esse trabalho de cuidado realizado pela mulher, ele é invisível porque o governo não atua como deveria? Tese 1. Será que esse trabalho de cuidado realizado pela mulher, ele é invisível porque as leis falham no Brasil e deixam essa mulher nessa condição de cuidar das coisas e não cuidar de si? Será que essas leis falham, esse trabalho é invisível porque a mídia não dá visibilidade a essa questão? Todas essas 3 possibilidades são possíveis. Cada uma delas pode ser defendida. Cada tese dessas pode ser defendida. Você só precisa escolher 2 delas. Eu, geralmente, sempre faço minhas redações utilizando a tese da educação e a tese da influência midiática, influência da tecnologia. São 2 teses que eu trabalho com mais qualidade. Eu sei discutir melhor as coisas quando eu critico a escola e critico o comportamento da mídia. Então essas são minhas 2 teses para quase todos os temas em que eu preciso escrever uma redação. Então eu queria que a gente tivesse na aula de hoje, terminasse ela aqui, quando vocês desligassem o vídeo, com essa noção. Peguem os temas antigos do Enem, a lista deles, de 2014, 15 para cá. Não precisa pegar os anteriores, porque eles eram formulados de outra maneira. De 2015 para cá, para cada um deles, olhe para a frase do temática e liste quais são as causas que provocam aquele problema. Vocês vão começar com violência contra a mulher, 2015. Então coloque lá, a persistência da violência contra a mulher no Brasil. Por que essa violência contra a mulher no Brasil persiste? Liste as causas. Causa 1, persiste porque a escola falha. Persiste porque o governo não atua como deveria. Persiste porque a mídia não fala sobre violência contra a mulher. Persiste porque as leis são frágeis. Vá listando e depois você olhe para a lista e diga quais são as 2 aqui que eu me sentiria mais seguro para discutir a questão da persistência da violência contra a mulher. Depois façam o mesmo exercício com intolerância religiosa. Elaborem as causas para o nosso Brasil, aqui para o nosso país, ser intolerante com a diversidade religiosa. E aí você bota ali as causas e seleciona 2. É assim que a gente pensa nas teses, é assim que a gente elabora uma boa introdução. Esse primeiro modelo que vocês estão vendo na ficha é o primeiro modelo que eu estou sugerindo para vocês, utilizando esse Eduardo Galeano. É um modelo pronto, o que está de amarelo aí com essa letra A aqui, que para vocês também está grifado aí com negrito, é onde você vai inserir o tema, a frase temática. Quem quiser seguir num roteiro mais fechadinho, esse daqui super serve para temas sociais, tá? E aí eu trouxe mais uma série de opções para vocês. A opção 1, que faz uso de filmes, essa eu deixei com mais buraquinhos aí para que vocês preenchessem. Quem quiser trabalhar com filme, é só seguir essa rota, esse roteiro aí. Na próxima aula, na aula 3, eu vou mostrar como operar com esses 5 modelos. Mas para hoje eu quero que vocês só deem uma lida. Avaliem a opção Coringa, que é a primeira com Galeano, a opção 1 com filmes, a opção 2 com Carolina Maria de Jesus, a opção 3 com Sobrevivendo no Inferno dos Racionais, a opção 4 com a Constituição Federal, a opção 5 com Criança Morta, um quadro de Cândido Portinari, a opção 6 e última com Ariano Suassuna. Essas opções aqui são opções muito possíveis e viáveis. Eu vou trabalhar cada uma delas na nossa próxima aula para vocês avaliarem qual a opção que melhor dialoga com as necessidades de vocês. De todas as que estão aí, que vocês estão lendo na ficha, a introdução com a Constituição Federal é a mais coringona, é a que mais cabe para quase tudo. Eu diria que 99,9% dos temas que possam cair no Enem, essa da Constituição, ela se enquadra bem, ela pode ser utilizada como uma opção viável para vocês. Aí você deve estar perguntando aí do outro lado da tela,
Quantos modelinhos de introdução eu preciso criar para chegar tranquilo para a prova? 2 ou 3 é o suficiente. Eles vão ser parecidos, mas vão usar mecanismos e obras diferentes para abrir ali. Então, não esqueçam de fazer isso, tá? Sempre colocar essa questão como prioridade. Estudar 2 ou 3 modelos. Vocês precisam ficar especialistas nisso, tá? 2 ou 3 modelos ali e a coisa vai fluir. Dito isso, a gente ainda não teve como trabalhar de fato os temas, mas eu estou sugerindo na ficha que vocês deem uma olhada na questão da desvalorização da cultura popular. Eu estou sugerindo uma segunda proposta, nós ainda vamos discutir os temas, mas eu queria que essa segunda aula fosse para mostrar para vocês como a introdução está organizada e passar para vocês a noção de que a introdução tem um esquema e que cada um pode seguir esse esquema para escrever um bom texto. Vejam, sobre cultura popular, eu sugeri aí na ficha algumas possíveis explicações que poderiam ser teses para explicar aqui. Né? São coisas relacionadas com cultura popular que você pode levar para o texto porque fazem sentido para explicar o porquê que a gente desvaloriza tanto a cultura popular, que é a cultura do povo, é a cultura mais tradicional, é a cultura que a gente lá atrás já teve mais valor e que hoje em dia a sociedade não prioriza ou não dá nenhum destaque. Isso pode acontecer por várias questões, como eu listei aqui, e essa segunda proposta temática, eu super estou sugerindo aqui no presencial. Não precisa escrever uma redação completa agora. Se quiserem ficar um tempo só na introdução, façam isso para ir por parte. Então, escrevam uma introdução sobre cultura popular, olhem para os 6 modelos que eles aparecem aí na ficha, onde aparece para você completar, complete informando qual o tema, e aí vocês podem automaticamente seguir um roteiro seguro para escrever uma boa introdução. Gente, na ficha aparece aí uma discussão, uma sugestão de repertório, que é o Pierre de Bourdieu. Um outro livro que também está no meu drive, quem não pegou o link do meu drive ainda, pode mandar um contato, pode mandar um direct que eu envio para vocês. Esse livro está lá, Cultura e Sociedade no Brasil, explica como a nossa sociedade ela tem lidado com as culturas tradicionais, com as culturas populares. E a proposta temática vocês podem baixar olhando para esse QR Code. Então, em resumo, a aula 2, que é uma aula ainda introdutória, teve como objetivo dizer para vocês que o tipo textual dissertativo está dividido em 3 blocos e que a gente está pensando agora só na introdução. Vamos passar mais algumas aulas olhando só para ela. Na aula seguinte, na aula 3, eu vou olhar para todos esses modelos de introdução e nós vamos entender como é que eles operam, como é que a gente pode fazer uso deles para que vocês façam essa escolha. Todo mundo aqui precisa ter 2, 3 modelos de introdução na cabeça decoradinhos aí, ok? Gente, foi uma aula mais curta, mas é uma aula super importante para entender esse conceito fundamental, tá? O conceito de tese, o núcleo ali, que a gente precisa decidir para escrever a nossa redação e a estrutura da introdução. A aula que vem, ainda focada em introdução, aí eu vou falar sobre um tema mesmo, vou começar a explicar os temas para vocês. Esses 2 primeiros são sugestões para que vocês iniciem o trabalho aí. Lembrando, se não quiserem escrever uma redação completa, para não ficar assustado aí com a nota, vocês podem escrever, por enquanto, só a introdução. Mandem um feedback sobre a aula, escrevam para mim no direct se precisar escrever o que é que vocês estão tentando fazer com essas introduções e a gente vai avaliando ponto a ponto juntos aqui qual a melhor condução. Até a próxima aula, na terceira aula. Um forte abraço, até mais.